Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nessa aula nós iremos estudar sobre hidrólise salina. Parece um nome um pouquinho complicado, mas vamos pensar. Hidro, que remete a água, lise quer dizer quebra, e salina, que lembra o quê? Sal. Então nós temos a hidrólise de sais, por ação da água. Então, hidrólise salina é uma reação entre sal e água, produzindo o ácido e a base correspondente. Então, nesse sentido, nós temos uma reação, que é chamada hidrólise salina, que ocorre entre sal e água para a formação de um ácido e uma base. No processo contrário, que é uma reação chamada de reação de neutralização, eu tenho então ácido e base reagindo entre si para a formação de sal e água. Mas ressalto que nem todos os sais, embora a reação se chame reação de neutralização, nem todos os sais eles têm um caráter neutro. Por exemplo, um agricultor que queira fazer a correção do solo, que o pH esteja abaixo de 7, um solo que esteja com caráter ácido. Ele terá que usar uma base ou ele pode usar, por exemplo, um sal de caráter básico. Entenderam? Então, nem sempre um sal ele é neutro. Depende do ácido e da base, né, de origem. Vamos entender melhor isso aqui. Então, um sal que é proveniente da união de um ácido de caráter forte e uma base fraca. Então, nós temos aqui um sal. Vamos lembrar da diferença de ácido e base? Acho que é importante nesse momento, né? Um ácido em água ioniza e libera H+. Uma base em água vai dissociar e liberar OH-. Então, nós temos aqui, no caso, o cátion, né? NH4+, ele é diferente de H+, e não tenho aqui a hidroxila, o OH-. Então, já indica que não é um ácido ou uma base, nesse aspecto, tá bom? Então, essa primeira parte do composto veio da base. E essa outra parte veio do ácido. Então, vamos completar. Eu disse que base dissocia liberando OH-. Então, esse sal veio da base NH4OH, que é hidróxido de amônio. Vamos colocar o hidrogênio aqui na frente? Então, esse sal veio, a origem foi o ácido HBr. Tá certo? Então, esse sal veio de uma base fraca, hidróxido de amônio é uma base fraca, e de um ácido forte, tá? HBr é um ácido muito forte. Então, é isso aqui que eu representei para vocês, que é uma situação também de equilíbrio, tá? Então, eu tenho esses reagentes transformando-se em produtos e a reação também ocorre no sentido inverso. O que vai acontecer agora? Esse sal em água, vai haver o quê? Uma dissociação iônica, uma separação de cargas. Então, nós teremos a formação de íons NH4+, então sempre a primeira parte da origem, né, ao íon que vai ser positivo e a outra parte ao íon negativo. Então, isso que aconteceu. Temos aqui, então, a molécula de água. HBr é um ácido forte. Então, nós temos, então, o processo de ionização. Então, H+, mais Br-. Como o hidróxido de amônio é uma base fraca, não vai acontecer a dissociação. Por isso, eu mantive, tá certo? A base aqui nessa segunda etapa. Vamos, então, cortar aquilo que é igual. Então, deste lado eu tenho o íon brometo, e deste lado eu também tenho, então a gente vai eliminar. Então, no final nós temos NH4+, mais água, gerando H+, mais hidróxido de amônio. Resumindo tudo isso, quando eu tenho um sal de ácido forte com uma base fraca, vai gerar o quê? No final,
uma solução de caráter ácido. Então, sal de ácido forte e base fraca. E deste outro lado, sal de ácido fraco e base forte. Ácido proveniente de uma reação entre um ácido fraco e uma base forte. Qual que vai ser então o caráter dessa solução final? Será que vai ser ácido ou vai ser básico ou neutro? Então, NaCN, cianeto de sódio. Lembrando que essa parte veio de quem? Da base e essa outra do ácido. Então, vamos acrescentar o OH, já que é uma base. Então, NaOH, que é o hidróxido de sódio, e o hidrogênio, que remete ao ácido, que é o ácido cianídrico. A base NaOH, hidróxido de sódio, também conhecida como soda cáustica, ela é uma base forte, por isso que eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou manusear esse produto. E o ácido cianídrico é um ácido mais fraco, tá? Então, isso é importante nesse aspecto. O que vai acontecer com esse sal? Ele vai dissociar. Então, eu tenho Na+, e Cn-. Água, como é um ácido fraco, ionização não vai acontecer. NaOH é uma base forte, então vai o quê? Dissociar, separar em Na+ e OH-. Vamos então cortar aquilo que é igual dos lados opostos. Vou então cortar Na+ e de cá também. No final nós temos então íons cianeto mais água, ácido e OH-. Presença de íons OH-, o caráter dessa solução será básico. E se nós tivermos, por exemplo, sal de ácido forte e uma base forte? Ambos vão o quê? No caso da base, vai ter total dissociação e o ácido vai ionizar. Então, teremos a presença de H+ e de OH-. Então, a solução será neutra. Então, não prevalece nem H+ e nem OH-. Então, espero que tenha ficado claro para vocês sobre essa questão, né, da adição de sal em água. Nem todo sal, ele é neutro. Posso ter, então, um sal, por exemplo, como o brometo de amônio, que quando adicionado à água, a solução final terá um caráter ácido, ou com situação ao cianeto de sódio, que a solução no final terá um caráter básico. Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula. E não se esqueçam de tirar uma foto dessa lousa.